Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta quinta semana do tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você que nos acompanha neste Ponto de Encontro, que é a nossa revista semanal com notícias e informações à vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai poder acompanhar sobre o segundo encontro da Pastoral Familiar, preparando o novo método de acompanhamento personalizado do itinerário para os noivos que querem contrair o matrimônio. Você vai acompanhar como foi a terceira etapa da Escola de Atualização Litúrgica da Diocese de Caxias do Sul. Além disso, você vai conhecer um pouco mais sobre o processo formativo, o ciclo formativo da Pastoral da Pessoa Idosa, aqui para a região pastoral de Caxias do Sul, e também as comemorações dos 90 anos da construção da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus do município de Farroupilha. E é claro, o programa Razões da Fé, que a gente traz a cada semana, nos ajuda a refletir sobre os 150 anos da imigração italiana aqui ao Rio Grande do Sul. No sábado, dia 17 de maio, na Católica Domus, aqui em Caxias do Sul, aconteceu o primeiro encontro de um novo ciclo de formação de líderes da Pastoral da Pessoa Idosa. A Pastoral da Pessoa Idosa, na Diocese de Caxias do Sul, está em processo de formação para novas lideranças. No sábado, 17 de maio, teve início o ciclo formativo de 22 novas líderes para a visitação de idosos na cidade de Caxias do Sul. A atividade na Católica Domus foi organizada para abordar a metodologia e a organização da PPI e a sua ação eclesial como presença da Igreja junto aos mais vulneráveis. O bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, esteve presente no encontro e salientou a importância da PPI como cuidado para com os idosos que muitas vezes passam seus últimos anos na solidão. O vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, também participou da formação. A coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa na Diocese, Beatriz Santini, ressalta a presença do trabalho nas paróquias da região. Essa preparação foi organizada pela equipe de apoio e nós estamos nessa equipe assim preparamos com mais 2 encontros esse momento de hoje. Trabalharemos hoje todo dia e no próximo sábado também até meio-dia. E temos de 6 comunidades, 6 paróquias presentes hoje se formando, são 22 pessoas, entre elas 2 paróquias que já tinham parado. E com muita alegria a gente está retomando em 2 comunidades. Então, o nosso objetivo é que essa pastoral continue a fazer esse trabalho de visitação, de apoio, de carinho com nossos idosos. 35 paróquias que estão sendo a pastoral funcionando, são visitadas perto de 2.000 pessoas e temos cerca de 390, 400 líderes, né, que fazem esse trabalho. A importância é que os idosos não se sentem abandonados pela comunidade na qual eles trabalharam a vida toda. E na sua velhice, não podendo mais participar, é importante essa presença da pastoral da pessoa idosa junto a esse idoso que não pode mais participar na comunidade. A comunidade vai até o idoso. Também no sábado, dia 17 de maio, aqui no Centro Diocesano de Formação Pastoral, aconteceu a terceira etapa da Escola de Atualização Litúrgica, promovida pela Comissão Diocesana de Liturgia. No sábado, 17 de maio, a Diocese de Caxias do Sul realizou o terceiro encontro da Escola de Atualização Litúrgica 2025. Promovido pela Comissão Diocesana de Liturgia, o ciclo formativo tem o objetivo de ser um instrumento de formação aprofundada para os discípulos missionários de Jesus Cristo, para preparar animadores litúrgicos para fortalecer a vida comunitária à luz dos ensinamentos da Igreja. A terceira aula foi assessorada pelo neodiácono da Diocese de Caxias do Sul, Eduardo Cantelli. Ele abordou
falou a temática. No princípio era a palavra. Liturgia da palavra nos sacramentos, elementos litúrgicos. A base do encontro foi o prólogo do Evangelho de São João e a constituição dogmática Dei Verbum, além da constituição conciliar Sacrosanctum Concilium, ambas do Concílio Vaticano II. O encontro de hoje era sobre a liturgia da palavra, inspirados no prólogo do Evangelho de João, que nos diz que no princípio era a palavra. Olharmos os elementos litúrgicos da liturgia da palavra na missa, mas também nos outros sacramentos, na vida litúrgica da Igreja. E olharmos para isso é reconhecermos, conforme o Concílio Vaticano II nos inspira, nos propõe, nos mostra a importância da Sagrada Escritura na vida da Igreja, que dela se origina, dela se alimenta, dela progride. Na Sagrada Escritura nós podemos ter fonte de esperança. E olharmos para isso no contexto da liturgia é percebermos como a Escritura vai nos formando. E quando falo Escritura, falo como o testemunho redigido em linguagem humana da Palavra de Deus. Palavra de Deus que existe só uma, o próprio Cristo, que revela o Pai, revela Deus para a nossa salvação. E quando nós olhamos, então, a presença disso na nossa liturgia, percebemos a riqueza que temos como igreja de podermos ter a presença de Cristo na liturgia, na missa, nos outros sacramentos. Pela palavra é que nós somos levados aos sacramentos, porque ela ilumina todo o sacramento e depois o sacramento confere a graça que a palavra nos anunciou. A palavra anuncia, a palavra mostra Cristo presente no meio de nós, para que possamos também nós, alimentados por esta palavra na nossa liturgia, anunciar Cristo ao mundo, anunciar Cristo às pessoas. Porque se a liturgia quer fazer uma coisa conosco, ela quer nos encontrar, proporcionar o encontro com Cristo, para que a nossa experiência não seja só na ideia, mas que o nosso corpo todo e a nossa vida se encontre com Cristo, Senhor e causa de nossa esperança. De março a novembro são 8 encontros de formação e a próxima aula será no dia 21 de junho com a temática E a Palavra se fez carne, a liturgia eucarística e os elementos litúrgicos. E também no sábado, quanta atividade, né? Acontecendo na Diocese. Também no sábado, dia 17, lá na paróquia de São Pelegrino, aconteceu então o segundo momento, o segundo dia de formação para os agentes da pastoral familiar que vão fazer o processo de acompanhar os noivos que querem contrair o matrimônio. Este processo vai substituir aquele tradicional curso de noivos. Acompanhe. A Pastoral Familiar da Diocese de Caxias do Sul promoveu no sábado 17 de maio o segundo encontro formativo para casais que darão início ao processo de catequese matrimonial nas paróquias da região. A atividade reuniu agentes de pastoral de diversas paróquias no espaço pastoral da Paróquia São Pelegrino em Caxias do Sul, com o objetivo de dar mais clareza ao processo de acompanhamento personalizado dos noivos que desejam contrair o matrimônio nas paróquias e comunidades da Diocese de Caxias em comunhão com toda a Igreja no Brasil. A atividade foi coordenada pela equipe da Pastoral Familiar na Diocese de Caxias do Sul e pelo referencial Padre Oscar Roberto Quemelo Francischelli. Num primeiro momento, o Padre Oscar explanou sobre o itinerário organizado pela CNBB e pela Pastoral Familiar. Logo depois, os participantes puderam conhecer o subsídio escrito pela equipe diocesana, com 5 encontros a serem realizados de forma personalizada entre o casal formador e os noivos que vão contrair o matrimônio. Durante a atividade, os participantes tiraram dúvidas práticas sobre o funcionamento do novo projeto. O encontro teve a participação do vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira. O principal desafio é que toda a diocese possa acolher em comunhão esse novo itinerário e busque desenvolver este processo de acompanhamento personalizado nas paróquias como um processo catequético, vivencial e frutuoso. Nós realizamos agora, dia 17 de maio, o segundo encontro de formação de agentes da pastoral familiar, com o objetivo de ver os aspectos práticos, material que vai ser divulgado e utilizado com os noivos que buscam o sacramento do matrimônio, seguindo as orientações e os projetos da Igreja, que desde o Papa São João Paulo II, Papa Francisco, estão incentivando, através de seus escritos, para que o acompanhamento dos casais
não seja apenas numa forma de curso de noivos, mas de itinerários, ou seja, um acompanhamento personalizado, mais próximo, que busca acompanhar os noivos no seu processo de discernimento, amadurecimento e, muito importante, pertencimento à igreja. Então, nós estamos reunidos e fizemos um belo encontro com os agentes de pastoral e agora eles vão para as paróquias, para as suas regiões pastorais, divulgar, conversar com os seus padres, começar essa conscientização para que os nossos noivos se sintam mais pertencentes, acompanhados no seu processo de receber esse grande sacramento do serviço, do amor, que é o matrimônio. No sábado, dia 17, e no domingo, dia 18 de maio, em Farroupilha, aconteceram os festejos em comemoração aos 90 anos da construção, da inauguração da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus. E a Pascom da Paróquia Sagrado Coração de Jesus preparou uma bela matéria para você. A Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus da cidade de Farroupilha celebrou nesta segunda-feira, 19 de maio, 90 anos de sua inauguração. Em estilo gótico, a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus começou a ser construída em 1929 e foi inaugurada em 1935. O pároco da época, Monsenhor Tiago Bombardelli, decidiu que o prédio seria construído em estilo romântico, sem muitos ornamentos e que resistisse ao frio. Em 19 de maio de 1935 foi benta a nova igreja. E para celebrar este momento festivo, no sábado que antecedeu a data inaugural, houve uma missa em ação de graças pela passagem dos 90 anos. A Santa Missa foi presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon e concelebrada pelo atual pároco, Padre Gilmar Paulo Marquezine. Durante sua homilia, Dom José destacou que a história da Igreja Matriz está ligada à história de fé dos pioneiros, de pessoas de famílias que participaram e contribuíram para que esse espaço sagrado de oração fosse edificado no coração desta cidade. Ele ainda salienta que este espaço é fruto da generosidade, da partilha e do trabalho de muitas mãos, que através da história dos antepassados e dos pioneiros que desbravaram estas terras, podemos perceber que a vida de fé deu forças para vencer a distância, o isolamento, a saudade dos familiares. Nesta celebração de ação de graças, pelos 90 anos desta imponente igreja, queremos recordar que a sua construção está ligada à história de fé dos pioneiros, de pessoas e famílias que participaram e contribuíram para que este espaço sagrado de oração fosse edificado no coração desta cidade, e do cuidado na sua preservação através das gerações que os sucederam. Podemos dizer que este espaço sagrado é fruto da generosidade, da partilha e do trabalho de muitas mãos. Que o Senhor acolha no seu sagrado coração todos os que desta obra participaram, para que possam participar do banquete na sua glória. Neste hino de louvor a Deus, incluímos reverentes a ação pastoral zelosa e benemérita dos padres que aqui vieram para cuidar do povo de Deus e manter viva a fé de seus antepassados, a começar pelo padre diácono Protomesso, idealizador da igreja de São Vicente Mártir. A visão do arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker, que na visita pastoral de 1918 motivou a comunidade e decretou a transferência da sede da paróquia, prevendo o crescimento da cidade na proximidade ou nas proximidades da estação ferroviária. A dedicação do padre Luiz de Segale na construção da nova sede dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, iniciada em fevereiro de 1919, com a valiosa doação deste terreno pela família Fetter. A bênção da capela provisória, aqui construída, foi dada pelo Monsenhor Tiago Bombardelli
no ano de 1922. Foi também sob a liderança do Monsenhor Tiago Bombardelli que a comissão composta pelo senhor Abramo Dalmolin, Carlos Maggioni, Ludovico Merlin, José Perger e Carlos Egger, com a colaboração profissional do engenheiro Victório Zani, conseguiram aprovar o projeto desta imponente igreja, cuja construção foi iniciada em 6 de fevereiro de 1933, tendo o senhor Josias Mascarello como mestre de obras. Em 19 de maio de 1935, foi dada a bênção à nova igreja pelo cônego João Meneguzzi, vigário de Caxias do Sul, com a presença do prefeito municipal da época, senhor Armando Antonello. Mas os trabalhos da conclusão da obra, principalmente as torres, foram sendo realizadas ao longo dos anos. E a colocação das imagens dos apóstolos doadas por 12 famílias da cidade foi feita em 2009, ano em que foi concluída a restauração e revitalização desta igreja matriz, tendo como pároco o padre Paulo Gasparetto. Por tudo isso, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui rendendo graças a Deus pelo dom da fé, que marcou o passado do povo de Deus desta comunidade paroquial, mas também foi semente lançada no coração das novas gerações, que a seu tempo soube florescer e dar frutos. Ao celebrarmos os 90 anos da construção desse espaço sagrado, queremos louvar e agradecer a Deus, porque a fé continua viva no coração do nosso povo. A boa semente do Evangelho continua sendo semeada e cultivada no coração das famílias, pela missão dos sacerdotes, das irmãs escalabrinianas, que aqui marcaram fortemente essa comunidade através da saúde e da educação, onde continuam até hoje. Mas também com a participação incansável dos leigos e leigas, que assumiram pelo compromisso do batismo os valores, os vários ministérios dentro da igreja, comunidade de fé. A programação festiva se encerrou no domingo, 18 de maio, com a Santa Missa Solene e a presença das zeladoras de capelinha das comunidades e o apostolado da oração. Após a missa, houve almoço festivo. A Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus é obra tombada pelo Conselho de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do município. De 2003 a 2008, passou por processo de restauração e revitalização. Assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta quinta semana do Tempo da Páscoa, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós vamos dedicar este segundo bloco para o programa Razões da Fé. Este programa que a gente produz semanalmente enquanto Pastoral da Comunicação
e que é veiculado na Rádio Miriam Caravaggio e também nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Nesta semana, o programa tratou sobre os 150 anos da imigração italiana aqui ao Rio Grande do Sul. 150 anos foram comemorados no dia 20 de maio, quando as 3 primeiras famílias, estão recordando 20 de maio de 1875, quando as 3 primeiras famílias chegaram ao distrito de Nova Milano. O reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Dr. Gelson Heck, também o pesquisador da língua italiana e fundador do grupo Misericolone, João Tonus, e o grupo Nani, que canta músicas da cultura do italiano aqui na nossa região, nos ajudam, nos alegram e nos ajudam a refletir também. Para os italianos, digamos assim, o desfecho da sua vida, digamos assim, como pobres colonos que já eram lá, foi a Revolução Industrial, que fez eles realmente terem que migrar muito mais do que antes. Muito bem, muito bem. Professor Gelson, de que maneira a fé ofereceu conforto e esperança aos imigrantes italianos ao enfrentarem os desafios da mudança para o Brasil? Olha, primeiro é bem interessante, exatamente no dia que nós estamos completando 150 anos, nós estamos fazendo este programa e lembrando uma trajetória, como disse o professor Tonus aqui, uma trajetória de luta. Não foi simples nem a decisão para vir, não foi simples a viagem, imaginemos, 150 anos, os meios de transporte, desde a colônia deles, que não eram colonos, porque eram agregados, eram funcionários praticamente das terras, até o porto, não foi simples. Não foi simples depois de chegar aqui, chegar nos portos e avançar pelas matas. Então, o que tinha, além da força de trabalho, além da vontade de crescer e melhorar a sua vida? O que suportava tudo isso? Era uma crença religiosa. A maioria dos italianos que imigraram eram de origem eram de origem católica, de fé católica. Alguns eram até metodistas, outros valdenses, mas a maioria era católica. E o catolicismo foi o elemento, ou a religião foi o elemento, na sua versão católica, foi o elemento que deu as condições de suportar o desconhecido. Cosa sarà esta América? O que será essa América? Havia um medo, havia uma paura, e a religiosidade ajudou a vencer tudo isso. Existe uma grande tese nos livros, que diz que os imigrantes tinham o elemento mais aglutinador de todos eles, que era a religião. E é uma verdade essa. Todos os textos dos principais autores que estudaram a imigração italiana refletem sobre isso, afirmam que o elemento aglutinador não foi a língua, não foi o trabalho, não foi a cultura italiana que eles já tinham lá, mas foi a religiosidade. Eles nem tiveram padres no início aqui.
Os primeiros meses não viram um padre, eles foram ver a primeira missa um ano depois, em 1876. Mas eles tinham uma trajetória religiosa que garantiu a unidade da população, a unidade dos grupos, com as suas práticas que eles reproduziram aqui, mesmo sem a institucionalização da igreja. Então, como eles enfrentaram os desafios da imigração? Com fé. E sim, obviamente, o trabalho. Eles sabiam que vinham trabalhar. Mas a condição para suportar a vida é a esperança e os elementos que a fé te dá. E assim nós vamos concluindo mais um programa Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.